a Bíblia nos fala, a imagem e semelhança de Deus, o primeiro vaso, aleluia, aonde não foi cheio com flor, aonde não foi cheio, aleluia, de orquídea ou de jasmim, mas foi cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E se você está aqui nessa noite, é porque você é um vaso, aleluia, nas mãos do Senhor, é porque o Senhor te escolheu, o seu Espírito está dentro da sua vida, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver, aleluia, as coisas de Deus, aonde Isaías, aleluia, 49, a Bíblia nos diz, aleluia, que o povo estava quebrado por causa do pecado que estava na sua vida, aleluia, os vasos ali já não conseguia mais segurar nada dentro de si, já estavam desanimados, aleluia, por causa do sofrimento, aleluia, mas diz Isaías, aleluia, o Senhor falou para Isaías, vai lá e diz para eles, aleluia, que assim como um barro na mão do oleiro, aleluia, para eles lembrar, aleluia, que eu formei o homem à imagem e semelhança do Senhor. E Isaías vai e fala para aquele povo, aleluia, e já no capítulo de número 64, aleluia, nós podemos ver, aleluia, o povo reconhecendo o Senhor como seu oleiro, aleluia. Então, se nós reconhecermos o Senhor como nosso oleiro, o nosso vaso vai ser cheio, aleluia, vai ser moldado por Deus, o Espírito Santo vai fazer morada em nossos corações, aleluia, porque nós somos como um vaso, aleluia. E se nosso vaso estiver quebrado, se o nosso vaso estiver sem formosura, se o nosso vaso, aleluia, não tiver como óleo ficar dentro dele, aleluia, nós vamos estar como as 10 virgens, aleluia, que veio o seu Senhor à meia-noite e ali encontrou, aleluia, uma somente com o seu vaso cheio, e as outras 9 que nós vamos fazer agora, aleluia, vamos encontrar azeite para nossas lamparinas, mas elas não sabiam que não havia mais tempo para comprar, porque o noivo já estava à porta, o noivo já está chegando, aleluia, para levar elas para o reino do Senhor. Então aquela que estava com o seu vaso cheio, aleluia, foi para Deus, aleluia, e aquela que estava com seus vasos vazios, aleluia, só Deus sabe o que aconteceu com ela. Nós podemos ver, aleluia, que o vaso que o Senhor usa, aleluia, não é para honra e glória do homem na face da terra. Muitos estão adorando ídolos feitos de ouro, de prata, de pedra, de madeira, aleluia. Muitos estão adorando o homem como seu, aleluia, Senhor, sendo criatura, aleluia. Mas nós temos que adorar o Senhor dos exércitos de Israel, aquele que vive e reina, aquele que tem poder para matar e lançar no fogo do inferno, porque Ele tem nos chamado, nos escolhido para fazer a sua obra na face da terra. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes o nosso vaso, aleluia, se encontra debilitado na presença do Senhor. Nós podemos ler aqui em Coríntios capítulo 4, e versículo de número, aleluia, 8, a Bíblia diz, em glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Coríntios, capítulo de número 4, e versículo de número 7, a Bíblia nos diz, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós, aleluia, porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, aleluia. Se Deus te chamou, aleluia, como profeta, profetiza. Se Deus te chamou para orar, aleluia, muitos podem dizer, mas irmão, aleluia, eu não sei pregar, eu não sei, aleluia, fazer muita coisa para Deus, aleluia. A Bíblia diz que há vasos de toda maneira, cada um tem o seu valor, cada um é usado por Deus segundo, aleluia, como Deus quer, aleluia. Muitas vezes nós pensamos que não somos nada, mas nós somos mais valorosos, aleluia, do que o mundo inteiro, porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro para Deus, aleluia. Nós podemos ver que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, porque continua no capítulo 9, no versículo 9 de 2 Coríntios 4, nós podemos ser perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, aleluia, glória a Deus, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, aleluia. Nós fazemos parte do sofrimento do Senhor, nós fazemos parte, aleluia, não somente
semente de vida abundante, aleluia, de vida próspera, quem sabe, aleluia, sempre regozijando do bom e do melhor. Nós temos que passar, aleluia, as necessidades muitas vezes, para entender que o Senhor, somos dependentes do Senhor, que nosso vaso precisa se colocar mais na presença de Deus, que nós precisamos encher a nossa lamparina, aleluia, porque toda honra seja dada ao Senhor, aleluia. Nós podemos ver, aleluia, em muitos lugares, muitos vasos, aleluia, são colocados numa grande casa, aleluia, para enfeitar, aleluia, cheia de flor, aleluia, cheio, aleluia, de ali, quem sabe flores, aleluia, muitos caras, aleluia, mas você está na casa do Senhor, você tem a beleza maior do mundo inteiro, porque a glória do Senhor está sobre a tua vida, o Espírito Santo de Deus, aleluia, traz o resplandor da sua graça, aleluia, para fazer com você uma pessoa vencedora. Muitas vezes, quando chega uma enfermidade, precisamos correr aos médicos, muitas vezes viemos na casa de Deus, aleluia, e Deus cura a enfermidade, para mostrar que Ele é o médico dos médicos, porque o Espírito Santo do Senhor está em todo lugar, tem todo o poder da presença, aleluia, toda onisciência sobre a face da terra, não tem para onde o homem correr. O salmista Davi disse: para onde irei eu da tua face, ou como fugirei da tua presença, aleluia. Nós podemos ver que não tem como nós escapar do Senhor, se Ele nos chamou para sermos seus vasos, temos que obedecer a sua palavra, aleluia, temos que se colocar na sua presença, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor, aleluia, foi quem nos tirou do mundo do pecado, da dor, do sofrimento, aleluia, e fez de nós, aleluia, alguém diferente, alguém especial, para glorificar o seu nome, para que o povo possa ver, aleluia, que aquele que serve a Deus é diferente, aleluia, como, aleluia, eu tenho ouvido os louvores, testemunhas, palavras de Deus nessa noite, porque se nós servimos a Deus, aleluia, o mundo não pode tomar conta de nós, aleluia, porque o nosso vaso tem que estar preparado para o Senhor, tem que estar cheio da unção, da graça do Espírito Santo de Deus, e quando as lutas vierem, nós vamos vencê-las em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Nós sabemos que o maior milagre do Espírito Santo é salvar uma alma que está no mundo, aleluia, aleluia, glória a Deus, trazer a luz, aleluia, a palavra do Senhor, conhecimento ao nosso pensamento, aleluia, porque se nós não tivermos o Espírito Santo, alguém que para muitos, aleluia, parece estar distante, ele não é reconhecido, ele não é lembrado, mas nós podemos ver que desde a fundação do mundo ele já existia. A Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor pairava sobre as águas, que as luzes se transformou em luz, aí as trevas se foram, e Deus fez separação das águas, Deus fez separação da terra, mas o Espírito já estava ali, aleluia, ele veio levantando o profeta, ele veio levantando o rei, sacerdote sobre a face da terra, ele veio, aleluia, glória a Deus, sobre os profetas, aleluia, Deus de maior até o menor, aleluia, então ficou 400 anos a terra escondida de Deus, aleluia, e ali o Senhor, aleluia, olhou para a face da terra e trouxe o seu Filho para salvar a humanidade, mas com ele o Espírito Santo, aleluia, quando João batizou Jesus Cristo lá no Jordão, a Bíblia nos diz que ele desceu como uma pomba, aleluia, sobre a sua cabeça, e ali, aleluia, Jesus começou a fazer a sua obra sobre a face da terra. Então nessa noite ele está sobre a tua vida, aleluia, para te dar força, para te abençoar, para encher o teu vaso, para que Deus venha renovar em você, aleluia, a sua graça e o seu poder, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.